Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos aqui da plataforma do Instagram. Bom dia, meus queridos, meus amados que estão acompanhando essa campanha Provérbios para a Vida. Provérbios para a Vida traz sabedoria a nossos dias. Para você que está chegando na live, todos os dias às 8 horas da manhã aqui no Instagram. Todos os dias às 8 horas da manhã nós estamos trazendo a leitura das Escrituras. Nesses 31 dias, hoje o oitavo dia, vamos ler o capítulo 8 de Provérbios, certo? Acreditamos nós do Instituto e Escola Missionária Vivifica-me que nós precisamos de mais leitura das Escrituras. Tem muitas teorias, muitas filosofias acima das Escrituras, muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, inclusive interpretando errado. Eu julgo ser muito perigoso esse tipo de interpretação, porque basta que a gente leia, peça aí a iluminação de Deus para que a gente entenda as Escrituras e que a gente esteja sinceramente buscando o entendimento, a sabedoria de Deus. E nada melhor do que a sabedoria de Deus vinda diretamente da sua palavra. Um bom dia aí, Felipe Azambuja, um bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. A Tiana Dornelles, mais uma vez conosco aí, irmã, seja bem-vinda também. Eu costumo fazer essa live aqui, mas se porventura você não puder assistir em algum desses dias, acompanhe, vai ficar salvo aqui no Instagram, fica salvo, assim como fica salvo também lá no meu Facebook, também TikTok, YouTube, fica sempre salvo nas plataformas e eu gosto muito da participação. Vamos ler aqui esse capítulo 8 de Provérbios, mas eu gosto muito da participação, certo? Meu irmão Felipe Azambuja, seja bem-vindo, certo? Seja bem-vindo aqui a nossa leitura, nosso estudo de hoje. Eu estava lá nos grupos de WhatsApp agora, falando com os meus irmãos queridos que estão acompanhando lá pelo WhatsApp. Então, nos grupos de WhatsApp eu dou um pouco mais de explicações dos originais hebraicos ali, algumas palavras. Por exemplo, né? O livro de Provérbios chama-se Mishle. Mishle do hebraico quer dizer provérbios. Ou se preferir, né? No grego, paromies. Paromies do grego quer dizer provérbios. A palavra sabedoria é chokmah. Eu posso deixar na descrição do vídeo aqui depois para você estudar sobre essa palavra hebraica chokmah. A chokmah, assim como a sofia do grego, quer dizer sabedoria, ou se preferir lá do latim sapientia, buscarmos a sabedoria. A sabedoria é o próprio Jesus. Gosto de enfatizar isso. Anote esses estudos aqui que a gente tem feito. Tem muitas pessoas que estão anotando algumas coisas, né? Ontem a Tiana anotou algumas coisas, né, Tiana? Anotou algumas coisas, é importante para que a gente enriqueça aí nosso vocabulário, o entendimento também. Isso também é buscar sabedoria. E o capítulo de hoje, capítulo 8, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala de buscarmos a sabedoria. Esse capítulo aqui é dividido em 3 partes e você vai perceber, assim que você pegar a sua Bíblia aí, tiver em mãos a sua Bíblia, você vai ver que ele vai enfatizar bastante a sabedoria e quão importante é nós buscarmos nos dias de hoje, né? Esses dias tão turbulentos que estamos vivendo, não só no cenário nacional aqui no Brasil, mas também no cenário mundial, né? No âmbito da saúde mundial, pandêmico, na questão financeira no mundo inteiro, questão política também. Eu estava lendo algumas notícias hoje bem cedo também aqui sobre a questão da China, a questão lá do Oriente Médio, que parece que nunca acaba, né? Esses conflitos no Oriente Médio, tudo tem um porquê ali também, né? Mas Deus está provendo todas as coisas. Eu gostaria de dizer para vocês que essa campanha Provérbios pela Vida, eu estou à frente desse projeto, mas eu estou na companhia do pastor Rafael Bourdion, certo? Rafael Bourdion está comigo, então eu vou passar os WhatsApp nossos aqui, se você puder anotar, ou eu coloco ali também, o prefixo 51
981066891. 9810666891 é o WhatsApp do pastor Rafael Bordion. Nós agora pela manhã vamos estar em São Francisco de Paula. Nós vamos agora de manhã para São Francisco de Paula numa missão lá. Talvez ficamos lá o dia inteiro hoje em São Francisco de Paula, que é na região aí dos Canyons, né, do Rio Grande do Sul. O Felipe, de onde você é, Felipe? Diz aí para nós de onde você é, para que a gente possa colocar teu nome nas orações também e interagir contigo já também, se ele estiver me ouvindo agora, o Felipe. A Tiana, eu já me esqueci, Tiana, de onde você é, mas tu é da onde mesmo? Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, me esqueci já. Tanta gente que a gente fala, né? Bom dia a todos, Deus abençoe a todos nós hoje. Amém, Tiana. Sim, anotado. Provérbios 8. Lembrando a vocês que a palavra provérbios quer dizer comparação. E comparação, por que provérbios é comparação? Para nós compararmos a nossa vida com as escrituras. Já que é um livro de sabedoria de Salomão, você vai perceber isso na leitura. Quando nós lermos, você vai ver que nossa vida vai ficar comparada automaticamente e a gente vai perceber o quão longe a gente está de Deus, o quão longe a gente está da sabedoria, das coisas de Deus, quando a gente se depara aqui com esse capítulo também, Lajeado. Isso mesmo, Tiana, me desculpe, eu esqueci, tá? Lajeado. Vamos ler? Vamos fazer a leitura então? Vamos fazer a leitura desse capítulo 8 de Provérbios, então. Lembrando a vocês que a leitura, ela baixa a sua frequência, ela já te traz mais concentração nos teus dias. E lembrando também a você que se você lê qualquer que seja o livro, você baixa mais a frequência, mais poder de concentração. Mas especificamente, se você lê a Bíblia, você já tem aí um caminho aberto para as portas do céu, porque é Deus falando diretamente à sua mente, certo? O Espírito Santo, que muitos chamam de consciência, vai estar falando para você todos os dias. Por isso também essa campanha aqui de Provérbios, certo? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração para nos dar o entendimento dessa escritura de hoje, certo? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, mais uma oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, com amigos. Queremos elevar a nossa oração, Senhor, aos nossos amados, pelas pessoas que estão perdidas na vida. Nós temos vários nomes aqui para orar, que esse momento agora, o Senhor, acalente o coração dessas pessoas que estão perdidas e precisam da Tua sabedoria para os seus dias, Senhor. Seja na saúde, seja no trabalho, nas Tuas providências. Esteja à frente, Senhor, como o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. E é por Ele que agradecemos e oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Capítulo 8 de Provérbios. Acompanha aí na sua Bíblia. Eu vou tomar aqui a minha aguinha. A aguinha, sempre bom para a garganta. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 8 de Provérbios. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Verso 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras de minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa.
Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitam o meu ensino e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Seguimos em Provérbios 8, verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Verso 15. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Verso 18 de Provérbios 8. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é meu fruto do que o ouro refinado, e meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Verso 20 de Provérbios 8. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Verso 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Verso 31. Regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Verso 32 de Provérbios 8. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras de minha entrada. Porque o que me acham, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém? Amém, meus irmãos, amém. Dê o seu amém aí, se você estiver nos acompanhando em Provérbios 8, livro de sabedoria de Salomão. Eu quero aconselhar vocês a todos os dias estar conosco aqui às 8 horas da manhã no Instagram, às 7 horas eu estou lá no Facebook, se você quiser, e as gravações também no YouTube. Mas já venha com sua Bíblia em mãos para fazermos essa leitura e reflexão diária todos os dias aqui conosco às 8 horas da manhã. O livro de Provérbios, como eu digo sempre, chama-se Provérbios, quer dizer no original Mishlé, quer dizer comparação. Comparamos nossas vidas com as Escrituras e aí perceberemos que temos tantas coisas para melhorar, né? Quem de nós não quer participar
dessa sabedoria de Deus. Esse capítulo específico de Provérbios aqui, ele é dividido em 3. Observe na sua Bíblia aí. A intenção desse estudo é que voltemos lá nos originais, que a gente possa voltar a ler as Escrituras. A gente está lendo muito pouco as Escrituras, gente. Eu aconselho que você separe um dia, um momento do seu dia, para que você leia as Escrituras. Volte a ler as Escrituras. É o conselho que eu lhe daria. E peça o entendimento de Deus em oração, porque Ele vai lhe dar o entendimento a cada dia. E o livro de Provérbios quer dizer sabedoria, quer dizer comparação. Não tem como você não melhorar o seu comportamento, o seu caráter, as suas atitudes, se você tiver sabedoria. Se você tiver sabedoria e buscar a sabedoria, você vai melhorar os seus dias e assim até vai abençoar mais pessoas. Vai com certeza abençoar mais pessoas no seu dia, certo? Então, assim, espero que você leia conosco todos os dias e que reflita sobre isso. O capítulo 8, ali na parte inicial do capítulo 8 de Provérbios, do verso 1 ao 21, por exemplo, ele fala das virtudes da sabedoria, o quão importante as qualidades da sabedoria, né? Que a gente possa buscar a sabedoria em todos os dias. A palavra sabedoria no hebraico é shokmah. Shokmah é exatamente o entendimento de Deus. O entendimento de Deus. Olha só, já pensou? Nós temos o entendimento de Deus, as coisas que Ele entende, Ele nos passar. Somos filhos dele, né? Então não tem por que nós não termos um pouco dessa sabedoria também. Aliás, eu costumo dizer sempre que o único pedido que Deus sempre atende é a sabedoria. Porque sabedoria, justamente por essa razão, ela é vinda de Deus diretamente. Se é vinda de Deus, então nós podemos ser abençoados por isso. Essa primeira parte, então, do capítulo 8, é, então, sobre as virtudes, as qualidades da sabedoria. A segunda parte já fala aqui das origens da sabedoria. Do verso 22 ao 31, já falamos aqui sobre as origens da sabedoria. Há quem diga que aqui, nessa parte aqui do 22 ao 31, existe uma discussão teológica aqui, porque estamos falando aí de Cristo Jesus. Estamos falando de Cristo aqui. Há pessoas que divergem disso. Eu creio que a sabedoria é o próprio Jesus, porque isso está lá em 1 Coríntios, né? De 1 a 24, aliás, capítulo 1, 24 a 30 de 1 Coríntios, diz que a própria sabedoria é o Senhor Jesus, né? E lá em Colossenses 2, 2 a 3, também diz que toda a sabedoria pertence a Jesus. Então essa segunda parte aqui, do verso 22 ao 31, talvez você esteja anotando aí, ou anotando na sua Bíblia, ou nas suas anotações, que você faça essa observação e depois releia essas partes todas para você tirar as suas conclusões, mas eu creio que está falando aqui do Senhor Jesus, não claramente, mas também. Aliás, de acordo lá com 1 João, né? O Evangelho de João, falando que ele esteve desde o princípio, aqui também menciona isso. Eu quero ressaltar aqui que o Senhor me possuía, essa parte do 22, verso 22, o Senhor me possuía, isto é, a sabedoria pertence a Deus e dele originou, claramente aqui. No verso 27, se você perceber no verso 27 de Provérbios 8, traçava o horizonte, literalmente escrevia um círculo, né? Ele fazia um círculo ali, delineando o círculo do horizonte, é isso que a gente entende aqui no verso 27. Para o observador que se encontra na Terra, o céu parece uma redoma. Não parece que a gente olha o horizonte, não parece uma redoma que a gente olha o horizonte? É exatamente sobre isso, né? Então, é sobre isso que está falando. Principalmente aqui no oceano, quando a gente está na frente do mar, a gente consegue ver perfeitamente ali o côncavo lá no final. E aqui está falando sobre a face do abismo. É justamente isso. Parece que tem fim, né? Parece que tem fim aquela redoma ali que está no horizonte, principalmente quando a gente está em frente ao mar. Seu mundo habitável, aqui do 31, lá o pessoal que a gente fez o estudo agora há pouco lá no Facebook e também no Instagram,
perdão, lá no WhatsApp, o pessoal perguntou sobre essa passagem aqui. O que seria o mundo habitável? É a terra mesmo, né, gente? Sobre a terra, isto é, a terra habitada aqui em que nos encontramos. Do verso 32 ao 36, o capítulo termina com um apelo final. Ele já tem uma divisão, a terceira parte aqui desse capítulo fala do homem sábio. O homem, quando eu digo, é o homem e a mulher sábia, né? Então, olha só essa receita aqui, essa dica aqui que o mestre Senhor Jesus está nos dando aqui. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Você não quer levar sabedoria para a sua vida? Você não quer dia a dia buscar sabedoria? Se não for com afinco, com veemência essa busca pela sabedoria, nós não vamos encontrar. Bom dia, Cecília. Seja bem-vinda, minha irmã Cecília. Estava conosco aí, né? Então, assim, a sabedoria, ela precisa ser buscada todos os dias. Percebam aqui, ó, verso 34, acompanha aí, do capítulo 8 de Provérbios. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras de minha entrada. Não é na sua casa? Isso não está bem claro dizendo que é a nossa casa, isso? Porque, olha só a parte final do capítulo. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Aquele que acha a sabedoria, acha a vida. Olha só, a verdadeira vida. Eu costumo dizer que tem pessoas que existem, elas simplesmente existem e não vivem. E o que é a vida? A gente buscar aí as ordens, os desejos de Deus, porque esses são os melhores, até mesmo do que o que a gente acha para nós mesmos, né? Então, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Quer ser abençoado? Quer que a sua vida seja plena? Você quer realmente ter uma vida onde tenha paz, por exemplo? Então busque a sabedoria. A Shokmah, essa do hebraico, é exatamente isso. A Shokmah fala do entendimento vindo de Deus. Você não quer ter entendimento? Porventura você nunca encontrou na sua vida dúvidas onde você fala assim, mas o que está acontecendo com a minha vida? Por que está acontecendo isso ou aquilo outro? As batalhas do dia a dia, né? Muitas vezes a gente encontra isso, não encontra? Busque a sabedoria que Deus vai lhe responder. Eu tenho certeza disso. Eu estou orando por isso. E o capítulo termina, mas o que peca contra mim, ou seja, contra a violência, contra a sabedoria, perdão, contra mim, violenta a minha própria alma. Ou seja, todos os que aborrecem, olha só, todos os que me aborrecem amam a morte, certo? Ou seja, todos que aborrecem a sabedoria, consequentemente aborrecem o Senhor Jesus, aborrecem a Deus, amam a morte. E nós amamos a vida. Jesus é a vida. Jesus não é a vida, então nós temos que agradar a Jesus com a nossa postura, nossas palavras, tudo que nós buscamos. A Cecília está dando aqui bom dia, a Tiane está pronunciando a pronúncia do que? Eu falei tanta coisa aqui, do Shokmah, tá? Eu posso botar aqui a transliteração. Transliteração, gente, cadê minha caneta? Está aqui minha caneta. Transliteração, deixa eu escrever a palavra aqui e mostrar para vocês. Deixa eu achar um papel aqui, rascunho. Mas a transliteração, o que é transliteração? Transliteração é como se escreve na nossa língua uma palavra de outra língua. Entenderam? Isso é transliteração. Eu vou escrever aqui, ó, Shokmah. Se escreve assim a transliteração. Por exemplo, a palavra house, né, do inglês house, casa, está escrito house, né, H-O-U-S-E, mas a transliteração, ou seja, como se pronuncia aquela palavra, né, se escreve house, R-A-U-S-E,
H-U-S-E, House, né? Z-E no caso, House. E Shokmar também. Eu vou estar colocando para vocês aqui, ó. Shokmar, tá? De trás para diante, tá? Então, vocês vão ter que se virar aí. Ó, Shokmar. Shokmar. Esse H aqui, deixa eu botar assim, ó. Eu que escrevo de trás para diante também. Vamos ver se melhorou. Vamos ver se melhorou aqui, ó. Shokmar. Shokmar é sabedoria. Chama-se sabedoria, tá? A Tiana botou aqui, Cecília, teremos que aprender hebraico e grego. O que é Shekinah? Shekinah já é a luz de Deus, né? Já é a providência de Deus. É Shekinah, né? Shekinah é a luz de Deus. Lá no Antigo Testamento, a Shekinah é a luz que se pronunciava para o povo hebreu lá nas tendas, né? No deserto, inclusive para Moisés. A Shekinah é a providência de Deus, o manifesto. A melhor palavra para Shekinah, tá, Cecília? É a providência de Deus, é o manifesto, onde ele se manifestava. Isto, Cecília, o hebraico, ele vai te abrir a mente de uma forma incrível, assim, sabe? Eu tenho alguns textos que eu escrevo do hebraico aqui, até aconselho a vocês. Eu tenho uma das minhas bíblias aqui, ela é a Bíblia hebraica, ela é uma maravilha, aconselho a Bíblia hebraica, certo? Aqui eu tenho a Torá do Antigo Testamento aqui, tá? Sou eu com o que, Cecília? Sou eu que estava aprendendo hebraico, Todá Rabá. Eu vou ensinar para vocês então algumas coisas de hebraico, porque eu sou viciado no hebraico, gosto muito do hebraico e do aramaico, mais do que o grego, eu confesso. Porque o hebraico foi a língua escolhida por Deus para falar com o seu povo, né? Então ela abre muito nossa mente. Eu posto bastante lá nos stories, e não só do Facebook, do WhatsApp, e também aqui do Instagram, muito das origens das palavras em hebraico, né? Ela abre bastante a nossa mente, certo? Ela abre muito o nosso entendimento das palavras e do entendimento muito mais amplo que o hebraico tem das escrituras. Então, quando a gente entende um pouco melhor das palavras, né, as expressões do hebraico, nos dá muito mais entendimento das coisas das escrituras, né? Então, quando a gente entende muito mais, a gente percebe de que a gente não sabe quase nada, né? Eu já estudei, eu fiz a minha faculdade lá em 2012, então eu fiz ciências teológicas também, e lá a gente teve o hebraico, né? E até agora eu acho que eu não sei muito. Então tem que estar sempre estudando, como diz aqui o livro de Provérbios, sempre buscando a sabedoria, né? Eu vou te dar aqui, na própria Bíblia aqui hebraica, Cecília, vou te dar aqui a explicação aqui, na própria Bíblia hebraica tem aqui o Shekinah, tá? Que você perguntou. Eu tenho aqui, ó. Presença de Deus, tá? Essa é a melhor definição do Shekinah que você procurou, que eu estava procurando a palavra ali. Quer dizer, a habitação. Shekinah também é a habitação de Deus. Sonhei com isso, pastor. A escrita eu estou sentindo dificuldade. Ela é uma língua semítica, né? Da direita para a esquerda. Só por aí já muda um pouco nesse sentido. Sonhei sobre a Shekinah essa noite e venho aqui agora e o Senhor está falando disso. Amém, amém, aleluia, aleluia. Amo hebraico também. Verdade, me senti muito leigas ainda. Assim, a gente está sempre estudando hebraico e tem muito para estudar ainda. Quero muito essa Bíblia. Essa Bíblia, ela é maravilhosa, tá? A Shekinah é maravilhosa. Eu tenho muitos estudos, aliás, eu tenho alguns cursos que eu dou de hebraico, o básico também, assim, até o intermediário, o avançado,
com meus grupos de estudo no WhatsApp, e o pessoal, eles precisam escrever todos os dias, tá, Cecília? Todos os dias praticar. Fazer as letras cursivas também, lembrando que o hebraico original, ele não tem vogais, né? Então, tá aí os pontos maçoréticos, né, que foram dados, aqueles pontinhos, para dar ali a pronúncia das vogais no hebraico. Então, é importante para que a gente entenda também. Depois, a gente vai se acostumando com as palavras, porque os judeus aí mais conservadores, eles não gostam desses pontinhos maçoréticos, né? Porque isso foi inventado depois para a gente conseguir pronunciar. Mas o hebraico, como não tem vogais, depois a gente acostuma a ler as palavras sem as vogais. Mas isso é prática, né? Como tudo na vida. Eu quero dizer para vocês que o livro de Provérbios é o livro de sabedoria, livro de Mishle. Eu vou começar a falar em hebraico com vocês o tempo inteiro, né? Mas o livro de Mishle quer dizer provérbios, e provérbios quer dizer comparação. Comparando as nossas vidas com as escrituras, a gente vai ver que precisa de muito mais sabedoria. E a sabedoria é uma caminhada, né? Para que a gente possa seguir cada vez mais adiante nas escrituras, que a gente possa mais crescer, nos elevar cada vez mais. Mas eu digo uma coisa para vocês, vou falar para vocês uma coisa que eu falo sempre para minha esposa, para que eu falo também para minhas filhas: leve a sabedoria para mais pessoas, porque se você tem a sabedoria somente para você, ela não vale a pena, ela nem tem sentido se você não levar para as outras pessoas. Então, se você tiver sabedoria somente para você, coitado de você, né? Tem que levar para mais pessoas, porque o Evangelho já está dizendo, a própria palavra Evangelho está dizendo boas novas. E o que é boas novas? Boas notícias. E as boas notícias têm que ser dadas, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo ou esse vídeo, ou essa live aqui. Eu quero perguntar aqui especificamente para a Cecília, para a Tiana e para o nosso amigo Rogério Munhoz também. Rogério Munhoz, o Marcelo Hoffman de Oliveira entrou também aqui. Vamos lá, quem mais? Quem mais aqui? E o Felipe, tá? Quero perguntar para vocês, uma perguntinha. Por que vocês acham, respondo aí nos comentários, tá? Por que vocês acham que Deus escolheu nós, os seres humanos, para levar o Evangelho? Por que Deus não escolheu os anjos? Eu quero que vocês deem as respostas aí, as respostas que vocês acham. Por que Deus escolheu nós para levarmos o Evangelho e não os anjos? Não seria mais fácil que os anjos levassem a palavra de Deus? Eles não têm muito mais poder, não têm mais proximidade com Deus, não são criaturas muito melhor do que nós somos, sem pecado? Então, essa é a pergunta que eu quero que você responda. Responda aí nos comentários, eu quero que você responda. Por que Deus escolheu nós para levar o Evangelho? Estou dando um aceno aqui para Eliane Lisboa também entrando. Seja bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui comentando e refletindo sobre o livro de Provérbios, aqui de sabedoria, tá, Eliane? Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, sua família. A pergunta que eu faço para que você responda, então, Tiana, Cecília, Eliana, Felipe, o Marcelo, o pessoal que está nos assistindo aí, que estão nos vendo, eu quero que vocês digam aí por que Deus escolheu nós para levarmos o Evangelho e não escolheu os anjos. Respondam aí, eu quero ver as respostas de vocês nos comentários. É um compromisso? É um compromisso. É uma responsabilidade? É uma grande responsabilidade. Mas por que Deus escolheu? Eu vou deixar essa mensagem, essa reflexão para nós refletirmos sobre isso. Certo? Por que Deus escolheu a nós? Agora o Senhor me deu um nó. Eu quero que você responda, Tiana. Somos criaturas em eterna evolução, aprendendo todos os dias. Ok, amém por isso também, Tiana. Cecília, eu dei um nó na tua cabeça, mas me diz aí, por que Deus te escolheu? Por que Deus escolheu você para levar? Não sei da família de vocês, se são casados, se têm filhos, se têm irmãos, se têm pais ainda,
mas essas pessoas que estão ao redor de vocês, seus maridos, suas esposas, vocês estão levando a palavra de Deus para elas? Não necessariamente ou diretamente, mas estão levando um acalento, estão levando um sorriso, estão levando uma palavra de conforto, de elevação nas suas redes sociais. Como é que anda as suas redes sociais? Estão edificando alguma coisa? Estão levando alguma mensagem? O que vocês estão fazendo para levar essa mensagem de Deus? Como vocês estão fazendo para levar? Porque se essa é uma responsabilidade, né, Cecília? Se essa é uma responsabilidade que Deus está dando para vocês, para nós todos, né? O que nós estamos fazendo com essa responsabilidade que Deus nos deu? Hein? Já pensaram sobre isso? Todos os dias? É o livro de sabedoria, né? Então vamos refletir. É o momento de refletir. Eliane, responda para nós aí, Eliane. Por que Deus escolheu você para levar a mensagem? Vamos lá, Cecília está dizendo assim, ó, testemunhos vivos de sua transformação, de sua atuação quando aceitamos fazer parte do seu reino. Amém? Por isso também. Isso aí. Essa reflexão eu deixo com vocês hoje, já partindo aí para o final da nossa live. Ela é curta mesmo, ela é pouco tempo. Eu tenho mais uma visita para fazer agora de manhã e aí eu vou para a cidade de São Francisco de Paula. Eu estou indo para a cidade de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, agora pela manhã. Eu e o pastor Bordion temos lá uma missão também. Cecília está dizendo, há tantas respostas a ser dadas, verdade. Levar a paz e o conforto à família, às pessoas. Mas Cecília, por que você foi escolhida? Eu não precisa nem me responder aqui, tá? Eu quero saber por que você foi escolhida e não os anjos. Porque nós, seres humanos, fomos escolhidos. Já pensaram sobre isso? É uma bênção sem fim isso. É um maravilhoso nós sermos escolhidos para levar a palavra de Deus, levarmos estudos. E aí, como foi dito ontem, né, pela Tiana, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e aí a gente precisa buscar o conhecimento. Né? Precisamos elevar nosso conhecimento, levar a sabedoria. O livro de Provérbios é um exemplo. Provérbios quer dizer comparação. Comparamos nossas vidas, porque somos pecadores. Os anjos não são, né? São criaturas puras, mais elevadas espiritualmente do que nós. Mas por que fomos escolhidos? Né? A Tiana colocou aqui, estou levando, sim, sempre. Muitos serão escolhidos. Cabe a nós não reter esta sabedoria. Amém, Tiana, verdade. Vou pensar o dia todo nessa palavra. Essa é a mensagem, Cecília, que eu quero deixar no coração de vocês. Certo? Todos os dias eu vou trazer uma reflexão, nós vamos ler, refletir sobre as Escrituras. E eu vou deixar uma pergunta para vocês ficarem aí, sempre com uma questão trabalhando na nossa consciência. Eu quero dizer para vocês que até mesmo pelo hebraico original, que muitas pessoas falam que a consciência chama-se Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo vai estar com vocês em oração. Eu vou estar orando também por vocês, pelas pessoas, nomes que tem me dado aqui, os nomes de muitas pessoas. Eu vou mostrar para vocês, a lista está aumentando aqui, ó. A lista está aumentando de pessoas que estão pedindo oração. Então eu peço que vocês orem também por essas pessoas. Quero deixar meu WhatsApp no ar, prefixo 51, então, 984-67-3055, 984-3055. Se vocês quiserem algum auxílio, alguma informação, algum pedido de oração, mandem também pelo direct aqui do Instagram, no privado também, assim como o WhatsApp do pastor Rafael Bordion, que também está à frente deste projeto, 981-06-6891. Prefixo 51 também do pastor Rafael Bordion, 981-06-6891. Certo? Qualquer dúvida, qualquer auxílio, se você deseja ajudar, nós sabemos como. Nós estamos indo lá agora numa missão lá em São Francisco de Paula, porque tem colaboradores que estamos esperando lá, esperando também uma palavra, e vamos distribuir alguns alimentos lá
pelaquela região, abençoar algumas pessoas, mas com certeza sermos abençoados. Tá aí a dica da pergunta que eu fiz aí dos anjos, tá? Sermos abençoados também, certo? Tá aí um pouco da resposta para vocês pensarem um pouco também, tá, gente? Então, quando a gente leva o evangelho, quando a gente busca abençoar algumas pessoas, nós seremos abençoados. Tenha certeza disso. Quem foi a pessoa que mais nos abençoou? Não foi Jesus? Ou seja, a bênção própria e plena estava com ele. A Cecília manda aqui, então, minha família, tirando meus filhos, não gostam de saber de nada sobre a Bíblia e sobre o Altíssimo. Isso me entristece muito, pois dão muitos rótulos ainda sobre nós que falamos e testemunhamos. Cecília, é bem assim mesmo, mas o cristão ele anda na contramão do mundo, né? Esteja preparado. Nos resta orar por eles e descansar no Senhor. Amém. Amém por isso. Mas fique firme, porque o final desse capítulo aqui, por exemplo, o capítulo 8 que a gente leu aqui, porque os que me acham, acham a vida e alcança favor do Senhor. Provérbios 8, verso 35. O resumo desse capítulo está lá no verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, se você ama ao Senhor, você detesta o mal, se afasta do mal, certo? Verso 13. Lembrando a vocês que o temor também está lá em Apocalipse 1, 3. Se você quiser anotar, mais uma passagem interessante para nós refletirmos no dia de hoje. Apocalipse, livro de Apocalipse, de Revelação, né? Capítulo 1, verso 3, para que levamos para os nossos dias então. Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, continuarei orando por vocês. Tenho essa missão aí na cidade de São Francisco de Paula, indo para lá, e aí continuarei em oração. Orem também por mim, orem pelo pastor Rafael Bordion. Continuamos aí em oração, ligados em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe suas famílias, seus esposos, seus filhos, seus pais, seus queridos. Eu estarei orando em ligação com vocês. Não se esqueça, amanhã no mesmo horário, às 8 horas da manhã, eu estarei aqui no Instagram também, certo? Minhas irmãs, fico com Deus, meus irmãos. Deus abençoe suas vidas. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.